Bom, nessa aula a gente vai explorar um aspecto computacional da série de Fourier. E esse aspecto está relacionado com o fato, né, do que acontece quando a gente não conhece o período do sinal, o período TP do sinal. A gente viu lá na série de Fourier que a gente precisa integrar, né, para calcular os coeficientes do espectro, integrar por um período, não importando muito se eu pego de 0 até TP ou de menos TP sobre 2 até mais TP sobre 2, desde que eu pegue um período. Mas e se eu não conhecer o período do sinal, né? E eu de fato tiver acesso a uma medição, que é o que de fato acontece, né? Então o fenômeno em si, né, esse fenômeno que está acontecendo, que a gente quer capturar uma informação sobre ele está acontecendo de menos infinito até mais infinito. Mas quando a gente vai medir, a gente vai ter que medir por um tempo finito, certo? E o que acontece é que frequentemente a gente, mesmo que a gente esteja medindo um sinal que seja estritamente periódico, a gente não consegue definir a priori qual é o período do sinal. Então a gente precisa medir por um tempo e investigar o sinal. Então a gente vai investigar nessa aula dois aspectos. O primeiro aspecto é quando a gente mede um número inteiro de períodos fundamentais, que é o que está expresso aqui nessa figura, por exemplo, medindo 2 períodos fundamentais. E depois a gente vai investigar outro aspecto, que é quando a gente mede um número não inteiro de períodos fundamentais, por exemplo, se a gente medir o nosso sinal aqui por um período e meio, né? Então, o que vai acontecer nesse caso? Então, vamos lá. A gente pode investigar primeiro esse caso que é o mais simples. Então, a gente tem que as nossas novas componentes CKs agora, elas vão ser, já que eu medi por RTP, sendo R um número inteiro, a gente vai ter 1 sobre RTP e a integral agora vai ser uma integral ao longo desse RTP, certo? De 0 até RTP, por exemplo, e aí o resto da integral é exatamente igual. E o que a gente pode notar é que antes o período fundamental era TP, mas que o novo período fundamental agora vai ser R vezes TP. E isso altera claramente a frequência fundamental do meu sinal. Então a frequência fundamental vai se tornar 1 sobre RTP, certo? Então o que vai acontecer com a frequência fundamental? Se eu medir por 2 períodos, essa frequência fundamental ela vai mudar, certo? A harmônica em que vai aparecer a primeira componente, mesmo que essa componente seja zero, vai estar numa frequência menor, certo? E aí depois a segunda, terceira e quarta harmônica vão aparecer de maneira similar. O que a gente pode perceber quando a gente mede um número inteiro de períodos fundamentais é que essencialmente a gente capturou a alma do fenômeno, certo? A gente capturou a mesma onda quadrada. Então o nosso espectro ele não vai mudar, né? Ele vai continuar com o mesmo formato, apenas vão aparecer mais componentes. E a gente explora isso nesse notebook aqui, ele é bem simples, né? A gente tem ali um período fundamental de 1, né? A nossa frequência fundamental vai dar de acordo com isso. E a gente vai medir ali por um número, por exemplo, se a gente medir por um período, que é o caso original, né? Então a gente vai ter a nossa onda quadrada sendo gerada e eu estou usando um truque aqui, que na verdade eu não deveria estritamente fazer isso, poderia calcular tudo analítico, mas isso seria um monte de informação extra e isso meio que extrapola um pouco o ponto do que eu quero mostrar. Então eu estou calculando o espectro aqui direto já com uma FFT, os meus componentes, tá? E aí depois a gente vai aprender a construir o vetor de frequências para plotar, tá? Mas observem o seguinte, se eu meço por um período, eu tenho o meu espectro original, né? Com a componente frequência 0 valendo 0, componente 1 valendo lá o nosso 2 sobre π, e aí componente par vale 0 e as componentes ímpares vão decrescendo lá de 1/3 na magnitude. Aqui eu plotei apenas as frequências positivas, né? E plotei apenas a magnitude do espectro para mostrar o ponto. E vocês podem perceber que o vetor de frequência é 0, frequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Tá? Eu calculei várias frequências até a frequência, perto da frequência 100, mas eu apenas plotei ali 10 componentes. Tá? Bem, se a gente medir um número inteiro de períodos, por exemplo, 2 períodos, olha só o que acontece. A gente tem essencialmente o mesmo espectro,
mas agora a gente tem uma componente extra aqui em meio Hz, né? 1,5 Hz no meio do caminho. Por quê? Porque agora, ao invés de medir um período, que nos dá a frequência fundamental exatamente em 1 Hz, eu medi 2 períodos, que faz com que a primeira frequência apareça ali em meio Hz, certo? E se eu medir 10 períodos, a gente vai ter mais e mais componentes de frequência, certo? Acontece, calculando com a FFT aqui, alguns errinhos de aproximação, mas isso é absolutamente normal. Por isso que vocês estão vendo uma coisa um pouco ondulada aqui no desenho do espectro. Então, o que aconteceu? Eu meço o meu sinal por mais tempo, eu vou aumentando o período de tempo que eu estou medindo o meu sinal, e a resolução do meu espectro aumenta. Tá? E no caso de medir períodos inteiros, o meu fenômeno ele é conservado, então o valor das componentes que tem componente de frequência, como as componentes ímpares 1, 3, 5, 7, 9, vai aparecer ali uma componente de frequência, como sempre apareceu. Tá? Agora, se eu medir, por exemplo, 1,5 período do meu espectro, tá? O que será que vai acontecer? Isso é o que está representado aqui nessa figura. Né? Eu tenho a minha onda quadrada original, mas eu medi agora 1,5 período. Tá? Então, qual é o fenômeno que eu de fato estou representando? Ora, se eu estou assumindo, né, para calcular a série de Fourier ou a transformada rápida de Fourier, que o meu sinal ele é periódico, e é o que a transformada rápida assume, a gente vai ver isso depois, esse é o fenômeno que eu estou medindo. E esse é o fenômeno que eu vou considerar periódico. Então, eu tenho 1, menos 1 e 1, ao invés de ter 1 e menos 1, 1 e menos 1. E aí, no final das contas, o sinal que eu medi é isso aqui, mas é como se eu estivesse representando este fenômeno inteiro aqui, ó, que é esse sinal aqui. Vocês estão vendo? Ó, que vai 1 menos 1, 1, e aí eu emendo no 1 menos 1 e 1, que é um fenômeno diferente desse de cima aqui, certo? Então, a onda que eu medi por 1,5 período, ela representa um fenômeno diferente da onda que eu medi por 1 período, tá? Então, veja bem, se eu medir 1,5 período e calcular tudo de novo, né? Eu posso voltar 1 período aqui só para mostrar, né, que a gente tem o sinal original. E aí, se eu medir 1,5 período, eu não tenho mais componente aqui em 1 Hz, mas aquela componente em 1 Hz foi quebrada em duas componentes perto aqui. A componente de 3 Hz foi quebrada nessas duas componentes aqui e assim por diante, certo? Então, vocês observam que o espectro deu diferente porque o fenômeno que eu estou medindo ou aquisitando agora, ele é diferente, certo? Eu medi 1,5 período, logo o sinal periódico se torna diferente do que era de fato. Então, a gente tem uma representação pior do fenômeno, certo? Um pouco mais inexata. E vocês podem observar que apareceu também uma componente de frequência zero, né? Já que agora este fenômeno aqui, né, ele vai ter um valor médio neste tempo aqui que a gente mediu, RTP, diferente de zero. Então, a gente vai ter uma componente de frequência zero. Se eu começo a aumentar isso aqui, por exemplo, 5 períodos e meio, né, as componentes aqui perto de 1 Hz, elas começam a se aproximar de 1 Hz, né, e a gente tem essa representação aqui um pouco diferente. E à medida que eu aumento isso aqui, né, 15 períodos e meio, por exemplo, a gente vai se aproximando mais e mais, né? Essas duas componentes aqui se aproximam mais e mais da original, e claramente aqui a componente zero se torna mais perto de zero. Então, a gente está se aproximando do fenômeno, né? Medindo por mais tempo, a gente se aproxima do fenômeno original, mas ainda é uma aproximação. E tipicamente isso é o que acontece. Tipicamente a gente não sabe exatamente se o nosso fenômeno, primeiro, ele é periódico ou qual é o período fundamental dele. Então a gente vai incorrer nesses problemas de resolução do espectro, né? Então tem dois aspectos importantes dessa aula. O primeiro aspecto é que a gente normalmente não sabe o período fundamental do sinal, a gente não tem informação do sinal a priori. Então quando a gente mede, a gente está medindo o fenômeno e a gente espera ver uma informação ao menos aproximada sobre a realidade
do fenômeno. Mas a gente precisa ter isso em mente, que às vezes essa nossa informação que a gente tem, o melhor que a gente tem é uma boa aproximação. E em geral essa aproximação é muito boa e a gente tem informações muito relevantes, mas é ainda uma aproximação no senso estrito. Tá? E a segunda informação importante dessa aula é que se eu aumento o tempo de medição, eu aumento a resolução do meu espectro. E essa é uma coisa que a gente vai ver em mais detalhes lá na série de Fourier, na transformada rápida de Fourier. E até na transformada de Fourier, que é o assunto que a gente vai começar na próxima aula. Tá bem? Então é isso e até mais.